que faça a leitura do expediente. Boa tarde. Ofício Segov 493/2023. Excelentíssimo senhor vereador Israel Mendonça. Assunto: prestação de contas não é anual, não, né? Prestação de contas das secretarias. Hoje teremos a prestação de contas da Empresa Municipal de Obras Públicas, EMOP. Obrigado, Ana Paula do Quintino. Passo a palavra livre ao técnico da EMOP, senhor Lucas. Fica à vontade. Obrigado? Agora deu certinho. Uma boa tarde para vocês. Com muita alegria que eu estou aqui nessa tarde para fazer a prestação de contas de mais um ano, né, dos nossos trabalhos, da nossa gestão à frente da Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços. Queria dar uma boa tarde especial, Israel, Josafá, Ney, Ana. Eu tenho muito orgulho de estar aqui, porque eu sei tudo que essa empresa faz para a nossa cidade, mas me alegra ainda o coração ver o carinho que vocês têm com os servidores da EMOP. Né? Isso eu que estou direto com vocês ali no dia a dia junto com a empresa, sei o respeito, o carinho, e eu fico muito feliz em ver isso acontecer. Né? Eu acho que é isso que eles merecem de nós. Né? Então, para iniciar a minha fala de hoje, uma das primeiras ações que nós fizemos à frente desse ano, 2022 e 2023, foi a adequação da lei das estatais. Né? Em 2016, a União criou uma lei própria para dar condição das estatais competirem com a iniciativa privada. Em 2016, essa lei foi criada, em 2018, ela entrou em vigor. Por que essa lei? Qual que é o interesse dessa lei? É justamente dar mais autonomia para as empresas públicas competirem com as empresas privadas. Né? Porque sempre foi o seguinte, as empresas elas seguiam principalmente a 866, que é a lei de compras, licitações e contratos. Então, ela ficava muito amarrada. Muitas das vezes as empresas precisavam comprar, precisavam contratar, precisavam, né? Porque o mercado ele não perdoa. Né? O mercado está ali para todo mundo competir. E as empresas públicas elas foram perdendo a credibilidade porque elas não tinham condição de competir. Então, a União criou uma lei, que é a Lei das Estatais, a Lei 3.303, onde ela dá autonomia à liberdade jurídica, operacional e de compras e licitações para as empresas criarem os seus regulamentos próprios e, através desses regulamentos, elas têm condição de competir com o mercado. Então, isso é algo novo. Né? A maioria tanto da área pública, tanto da gestão pública, tanto da iniciativa privada, não conheciam essa lei, é uma lei nova, né? E nós, ao entender melhor sobre ela, estamos buscando implantar dentro da EMOP toda essa estrutura de governança, compliance e também toda a parte de padronização exigida pela lei. Né? Dentro dessas exigências, a primeira parte que nós chamamos de mapa estratégico. O que é isso? Definir quais são os objetivos, as perspectivas que a EMOP quer chegar nos próximos anos. No primeiro momento, nós escrevemos o que é a nossa cultura organizacional, qual é a nossa missão como empresa, a nossa visão, aonde que nós queremos chegar, onde que nós queremos alcançar, os nossos valores e o nosso slogan. Qual que é a nossa missão? Qual que é a razão de existir da empresa municipal, da EMOP? Garantir uma mão de obra produtiva, justa e moderna, visando o desenvolvimento estrutural e sustentável da nossa cidade. Então, é por isso que a EMOP existe, para sempre entregar uma mão de obra de qualidade, moderna, estruturada, para automaticamente melhorar a estrutura da nossa cidade. Qual que é a nossa visão? Onde que nós queremos chegar? Ser referência em modelo de gestão, qualidade e eficiência operacional na atuação pública-privada em um prazo de 5 anos. Então, todas as vezes que você pensar na empresa, nós queremos pensar que nós somos referência em modelo de atuação. E os nossos valores? Simplicidade, honestidade, produtividade e dedicação. Então, ao identificar um servidor da EMOP, eu acredito que vocês têm que enxergar nele são esses valores. Produtividade, dedicação, honestidade e simplicidade. Eu acredito que a gente está
os nossos servidores eles carregam esses valores muito bem, né, dentro das atribuições dele. E o nosso slogan, que é junto com você, zelando pelo nosso maior patrimônio. Por que junto com você? Nós entendemos que a obrigação de zelar pelo nosso maior patrimônio, que é a nossa cidade, ela é também da empresa municipal, mas também depende de todos os funcionários, de todos os stakeholders, de todos aqueles que convivem, né, todos os moradores, né, é uma obrigação em conjunto. Então, o nosso slogan é junto com você, zelando pelo nosso maior patrimônio. E aí, dentro das partes internas, processo administrativo, nós criamos as seguintes perspectivas: clientes, finanças, processos internos e aprendizado e inovação. Dentro da parte de clientes, nós colocamos ali alguns objetivos, que são objetivos estratégicos, né? Expandir a operação, consolidar a marca, ser referência e modelo de atuação. Na parte financeira também, controle eficaz das nossas despesas, profissionalizar a gestão financeira, toda a parte de fluxo de caixa. Na parte de processos internos, né? A qualificação dos nossos servidores, a estruturação do RH estratégico, a parte de governança e compliance, eficiência em compras e licitações. E na parte de aprendizado e inovação, está aí a parte de automação da gestão operacional. Quem foi na EMOP aí nos dias atrás, aí, vocês podem ver, nós implantamos GPS em todos os veículos que atuam na parte da Censur, toda a parte de operação urbana, manutenção urbana. Então, toda a nossa operação está toda automatizada, nós sabemos que hora que o caminhão liga, que hora o caminhão desliga, qual que é o trajeto que ele fez, quais os servidores que estavam lá atuando naquele horário, né, qual que foi os gastos que teve com aquele equipamento. Então, nós automatizamos toda a nossa parte operacional. Investimento também na parte de clima, ambiente organizacional e também qualificação das nossas lideranças. Então, isso aí é o nosso mapa estratégico. Se perguntasse, para onde que a EMOP quer caminhar? Né, quais são os nossos objetivos como empresa? Está muito bem definido através do nosso mapa estratégico, né? Quais são os nossos objetivos de longo prazo. Isso também é uma obrigação da lei das estatais, né? É algo que a lei pede, tanto o mapa estratégico, tanto os planos de negócios que são anuais. Atendendo também à lei das estatais, o artigo 8 da lei, ele fala o seguinte, em conformidade com o artigo 8 da lei 3.303/2016, as empresas estatais elas devem criar uma carta anual, que é a forma dela prestar contas para os órgãos de controle, para a sociedade. Então, se você entrar dentro do nosso site, você vai ver lá que já está disponível no nosso site a nossa carta anual. Ela foi preparada com muito carinho, e lá tem toda a nossa parte de políticas públicas, a mensagem do gestor da empresa, toda nossos avanços financeiros, a nossa identificação geral, as nossas políticas públicas, toda a parte de organização, os conselhos, os objetivos, está tudo muito bem definido dentro da nossa carta e, de acordo com a lei, ela tem que ser divulgada todo mês de maio do ano subsequente. Então, se vocês entrarem no nosso site, já está lá disponível a nossa carta anual de prestação de contas, que é uma solicitação feita pela lei das estatais, que é a lei 3.303. Então, nós criamos essa carta e ela está lá dentro da minha gestão, né, desde o ano que eu entrei, 2021 e 2022, já está disponível lá a nossa carta anual, conforme as exigências da lei 3.303. Outra coisa que a lei exige, vocês podem perceber que agora, a partir do final desse ano, a lei 866 ela cai, passa em vigor a lei 14.133, que é a nova lei de licitações, né? E o artigo 1 da lei 14.133, ela fala o seguinte, não são abrangidas por esta lei as empresas públicas e sociedades de economia mista e as suas subsidiárias, regidas pela Lei 3.303, 30 de junho de 2016. Então, o que a Lei 14.133, que é a nova lei de licitações, ela está dizendo para nós? Empresa pública não entra dentro da lei nova de licitação. O que a Lei 3.303 ela exige? A criação de um regulamento próprio, né? Então, nós já criamos esse regulamento foi todo desenhado também, definindo as nossas obrigações frente a todas as leis de compra, contratos, convênios, parcerias. Então, a gente definiu toda essa estrutura de obrigações da EMOP em relação ao pregão eletrônico, em relação aos processos de compras, as definições de compra, valores, né? Então, a gente criou também todo esse regulamento para poder qualificar o nosso processo de compra e licitação, que é algo fantástico,
Por quê? A Lei 13.303, ela fala assim, aqui, ó, estatais, criem o seu regulamento. Criem o seu regulamento de compra e licitação e vocês podem seguir o seu regulamento próprio. Então, a gente também construiu esse regulamento para dar mais vigor, mais qualidade nos nossos processos de compras, licitações, contratos e convênios. Foi algo muito trabalhoso, algo muito demorado, né? Mas, como a lei nos dá essa abertura, nós precisamos de construir, né? E foi algo que nós fizemos. Muita gente pergunta o que é a sociedade de economia mista, né? Muita gente tem dúvida o que é isso, né? O que é uma sociedade de economia mista? Uma sociedade de economia mista são empresas que têm uma participação do Estado ou da União e tem outra participação da iniciativa privada, no caso as SAs. Dá um exemplo aqui, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Elas são empresas públicas, mas que têm uma participação em bolsa de valores. Então, quem quiser investir e ser sócio daquela empresa, ela pode. Então, uma parte da ação ela pertence à União e a outra parte ela pertence à iniciativa privada, a sócios. Então, sociedades de economia mista são isso. Copasa, né? Então, sociedades de economia mista, elas são diferentes de empresas públicas, que são diferentes de autarquia. Todo mundo acha que é a mesma coisa. Eu conversar, todo mundo acha que é a mesma coisa, mas são separados, né? Totalmente separados. Então, nós também construímos esse regulamento para dar mais credibilidade no nosso processo. Outra coisa que nós fizemos, um programa que nós elaboramos junto, e aí foi acompanhado com o próprio Dr. Marcelo, do Ministério do Trabalho, procurador, que acompanhou esse programa que nós criamos, que é o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, o PCMSO, que é o programa ligado à parte de saúde ocupacional, e os laudos técnicos, né, que são as LTCAT. O que foi esse trabalho que nós fizemos? Nós fomos em setor por setor da EMOP, fizemos todas as avaliações de grau de risco, fizemos toda a avaliação de estudo de insalubridade, estudo de obrigações voltadas à segurança do trabalho. Gente, o estudo, os programas, eles deram mais de 600 páginas que foi realizado, né? Eu vou passar um pouquinho sobre ele aqui, né? O PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. E aí foi detalhado o que são as exigências ligadas aos riscos que nossos servidores eles passam, né? Então, a gente foi setor por setor, dentre todos os quase 1.000 funcionários que a empresa tem hoje, né? Fomos nas escolas, postos de saúde, toda a parte de manutenção urbana, os endereços que nossos funcionários atuam, e fizemos toda essa parte de controle dos riscos, identificando os riscos de ruído, né? Tudo aquilo que abrange as exigências da ANR, justamente para dar mais segurança aos nossos servidores que atuam aí no dia a dia, né, com a nossa mão de obra. Então, foi um programa muito demorado, acompanhado também pelo Ministério Público do Trabalho, mas que, graças a Deus, nós conseguimos finalizar, dando mais segurança e definindo melhor as nossas obrigações de segurança do trabalho junto com os nossos servidores. Então, toda essa parte de gestão administrativa interna que nós desenhamos, que são programas grandes, extensos, tudo isso foi feito, né, direcionado totalmente à nossa lei, que é a Lei 13.303. Com isso, deu estrutura para a gente crescer nesse tamanho. A EMOP contratou de 2022 para 2023 416 funcionários. Eu acredito que foi a empresa em Divinópolis, dentro das empresas, tanto privada e pública, das empresas que mais contratou dentro da cidade. E contratações por CLT. Gente, nossas contratações seguimos o regime privado, né, do direito privado, então nós seguimos a CLT. Então, assim, é um orgulho dizer o volume de contratações que nós fizemos, isso tudo contratual, com contratos destinados, com receita destinada para custear essas contratações. Então, assim, muito pessoas que estavam desempregadas, né, que através do serviço da empresa municipal, nós conseguimos dar emprego para essas pessoas. E ali, de um percentual bacana também que vale a gente ressaltar, são os menores aprendizes. Nós contratamos quase 40 menores aprendizes em parceria com o Senai, né, que também é uma grande oportunidade de trabalho para ensinar, né, essas crianças uma parte técnica, né, um serviço, um trabalho, graças também à estrutura da empresa municipal, da EMOP. Então, para você ver que são vários cargos, né, várias estruturas, como oficiais, rondantes, motoristas, operadores, auxiliares de serviço, que conseguiram emprego graças a essa estruturação e esse crescimento, né, que a empresa vem tendo ao longo desses anos. Em paralelo a isso, nós também
estamos tendo um crescimento sólido. Vocês podem ver, né, no indicador verde que nós tivemos uma receita bruta até o presente momento, né, desse ano, 19.496. Tivemos uma despesa, né, o que está em vermelho, mês a mês, 19.124. Entregamos um lucro líquido acumulado de 371 mil, que é um resultado positivo, né? A Hemop, durante muitos anos, ela viveu com resultados negativos, que é o que eu vou apresentar para vocês no próximo slide. Mas, graças a Deus, pelo acompanhamento da despesa, pelo acompanhamento da receita, nós estamos entregando aí, mais uma vez, mais uma prestação de contas com um lucro positivo, né, da nossa estatal. Também, um indicador que vale a pena a gente ressaltar é o custo administrativo. Você pode ver no canto direito ali, ele se encontra com 9,31%. Por que esse indicador ele é muito importante ser acompanhado? Porque a administração ela gera receita? Não gera. A administração só gera prejuízo. O que gera receita para a empresa é a parte de operacional, né? O administrativo ele só tira dinheiro, né? Então, por isso que o indicador de custo administrativo ele tem que ser muito bem acompanhado. Ele não pode passar dos 10%. O que significa? De tudo aquilo que a gente teve como despesa, apenas 9,31% foi de custos administrativos, né? Então, esse indicador tem que ser muito bem acompanhado, porque o nosso custo administrativo ele tem que ser baixo, porque ele não gera receita. As demais contratações que nós fizemos, tudo gera receita para a empresa. O custo administrativo, não. Ele não tem contrato, ele não gera receita. Por isso que ele tem que ser muito bem acompanhado. Então, nós podemos ver, né, nesses indicadores, nesses gráficos, que até o presente momento nós também estamos estruturados na parte financeira, né? A empresa está muito sólida no quesito finanças, né? Como nós estamos tendo uma estrutura financeira boa, nós podemos quitar as dívidas que foram feitas no passado, né? Só para vocês terem ideia, em 2009, a Hemop fez um refis, que é um reparcelamento de débitos, né, tributários, débitos fiscais, e foi na faixa de 1.791.000, isso em 2009. Você vê que essa dívida se arrastava até hoje. Em 2022, 2023, nós conseguimos quitar essa dívida na caixa de 287 mil em 2022 e finalizamos com 469 mil em 2023, quitando totalmente esse refis que foi feito em 2009. Também, nessa atuação nossa de controle, um controle muito bem feito de fluxo de caixa, acompanhamento de despesa, nós também conseguimos quitar uma dívida, né, dessa parte de regulamentação tributária que foi feito em 2017. Então, a dívida foi de 4.449.000, e a gente conseguiu quitar, até o presente momento, dessa dívida, né, se a gente somar lá, dá 1.224.000 que nós quitamos em 2023, 417.000 que nós quitamos em 2022. Vocês podem olhar, ó, que aquele RFB que a gente tinha com a Receita Federal, ele foi totalmente quitado, né? Quitamos 815 em 2023 e o restante 230 mil em 2023. Então, hoje, graças a Deus, a Hemop ela não tem mais nenhuma dívida com a Receita. A dívida que nós temos atualmente, que ainda referente a esse PERT que foi feito, é na faixa de 2.051.000, que é aquele que está em vermelho no cantinho lá, que também é com a Procuradoria Geral Fazendária. Então, ainda falta esse valor de 2.051.000, que foi negociado, mas a dívida ainda existe, que a previsão nossa é de quitar no próximo ano. Então, a minha previsão é do ano que vem já quitar essa dívida e entregar para o próximo diretor, né, não sei quem for o diretor-presidente que assumir a Hemop, ele vai assumir a empresa sem nenhuma dívida fiscal, com todos os débitos que foram feitos nesses anos anteriores aí quitados. Então, na minha gestão, nós quitamos aí, ó, só, isso aí, gente, eu estou falando só de débito que foram feitos para regulamentação de dívidas fiscais. Nós poderíamos continuar pagando o percentual baixinho que a gente estava pagando por mês, mas nós quisemos extinguir os juros. Porque se eu pago, olha para você ver, essa dívida é de 2009, está até hoje, porque os juros ele é imenso quando você faz esse tipo de divisão. Então, nós queremos tirar os juros fora, para a gente, para a próxima gestão que receber a empresa, ela ter um fluxo de caixa mais equilibrado. E não precisar ter uma precificação maior dos seus contratos para custear suas despesas administrativas. Então, a gente quitou no total aí de 2.339.000 só de dívidas de regularização tributária, né? Então, foi uma vitória, né? Tudo aí acompanhado de perto pelo Conselho Fiscal da empresa.
também foi algo que nós fizemos, vale a pena depois vocês visitarem para conhecer. Nós fizemos uma reforma, uma construção. Aquilo ali era o almoxarifado da EMOP, tá, gente? Era pequenininho, parecia uma caixinha, não tinha nem jeito de ficar lá dentro, parecia um forno, né? Porque a telha era direto encostada, era muito baixinho. E aí, como a empresa cresceu muito, nós sobrevivemos de ferramenta, EPI, uniforme. Então, nós não estávamos tendo nem condição mais de ter estrutura, né? E aí nós construímos o almoxarifado todo novo. Vale a pena vocês irem fazer uma visita para conhecerem como ficou o novo almoxarifado, a serralheria e a oficina que nós construímos para dar mais dignidade para os nossos servidores, né? Dentro de algumas obras também que nós fizemos, eu acho que se eu for falar tudo que nós fizemos, vai ficar muito repetitivo, porque eu acho que a Censur já apresentou, né, a prestação de contas dela, a Saúde já apresentou, o Alexandre esteve aqui, né, e apresentou a questão das reformas dos pós-saúde. Então, acho que vai ficar muito repetitivo se eu for ficar falando, porque a principal mão de obra é a da EMOP, né, para a Prefeitura. Então, eu coloquei só alguns exemplos aí, nós tivemos aí, até o Josafá, todo dia o Josafá estava lá no Oswaldo Machado, junto conosco na reforma dessa UBS aí, que ficou maravilhoso, né, Josafá? Foi uma vitória, né, através da mão de obra da EMOP. O Ney, lá no Nações, né, Ney? Uma luta, né, com a reforma que nós fizemos da EMOP também, lá no Nações. Coloquei também do Pontilhão do Niterói, que foi mão de obra nossa também, que acho que ficou maravilhoso, que é um cartão postal da cidade, né? E se eu for citar aqui as reformas, temos a reforma da Secretaria de Educação, que foi a EMOP também que fez toda a parte interna da Secretaria de Educação. Então, as escolas que foram inauguradas, vários postos de saúde, né, que tem participação nossa. Então, são dezenas de melhorias que foram feitas através da mão de obra da EMOP. Tirando o serviço de manutenção urbana, que eu poderia colocar aí também, como varrição de rua, capina, poda, drenagem, limpeza de córregos e rios, arborização, e vários, zona rural, e vários outros serviços que são feitos também pela mão de obra da empresa municipal. E aí, para finalizar, eu queria agradecer a todos. Eu acho que eu coloquei essa foto da Giza, que é a nossa supervisora da varrição. Ela está a alegria dela, né, de estar com um carrinho novinho, um carrinho todo reformado, todo novinho, para poder fazer o serviço de rua. E eu acho que é isso que eu, como gestor da empresa, a nossa administração, a nossa gestão atual, ela pode fazer, né, através da eficiência operacional, eficiência administrativa, eficiência fiscal, a gente consegue ter mais estrutura, né, para poder dar dignidade para os servidores. E dando dignidade para os servidores, para os nossos funcionários, eu tenho certeza que a população vai sentir essas melhorias e essa evolução. Tá? Então é isso. Muito obrigado a vocês, obrigado por toda a população, por todos os nossos funcionários, todos aqueles que convivem conosco no dia a dia. Estou muito feliz por mais um ano e pelo resultado que nós obtivemos. Muito obrigado. Agradecer a explanação do nosso diretor, Lucas Vivas, né? E parabenizar pelo trabalho, né? A EMOP, outrora, já teve nesse patamar, só que menos moderna que está agora, e ela está tomando o lugar que é uma tradição, né, da EMOP. A gente vê com imensa alegria a EMOP voltando aos patamares que sempre teve que estar, vai estar, e com essa nova visão moderna de ampliar mais o serviço, né, com qualidade, com design melhor. Então, parabéns, a gente é testemunha do quanto evoluiu, né, e de quanto está transparente e está bom o trabalho da EMOP. Queria estar passando a palavra pelo primeiro vereador, Neyburger. Boa tarde, secretário Lucas. Boa tarde, meus pares aqui presentes. Ô Lucas, mas é para te agradecer mesmo pelo belo trabalho feito na EMOP. A gente que começamos junto lá em 2021, viu como que era a sede lá e como que está essa parte aí. Eu tive lá, você teve o prazer de mostrar sobre todos os carros com GPS. Você vai saber onde estão todos os seus carros, né? Então, isso mostra gestão. Então, quero te agradecer, te parabenizar muito por isso e pode contar sempre com esse vereador aqui. Sempre quando está funcionando, a gente não precisa também ficar agulhando. A nossa função aqui é fiscalizar, mas fiscalizar o que não está funcionando. O que está funcionando, você passa, toma um café, olha como está
E tchau e benção. Então, parabéns mais uma vez. Obrigado. Eu sou meio suspeito de falar, porque eu acompanho o seu trabalho lá desde o início. Desde o início. E sei que o seu trabalho é diferenciado. Muito obrigado, viu? E continue assim. Obrigado. Que, como se diz, se a empresa está bacana, ela é a cara do secretário. Obrigado. Fico feliz pelo carinho. Vereadora Ana Paula. Lucas, quando você mostra ali uma dívida lá de 2009, que você conseguiu quitar, não tem como não falar da EMOP lá do passado, aonde se falava assim, mas a EMOP ela só dá prejuízo, para que a EMOP existe? O vereador está aqui que não deixa mentir, não era essa a fala que a gente ouvia? Né? Então, hoje, a gente percebe, e eu queria te fazer uma pergunta que não tem nada a ver, mas que tem tudo a ver. Antes de você estar trabalhando no Executivo, você fazia o quê? Ana, obrigado pela pergunta. Eu comecei a trabalhar muito novinho, com 14 anos, na Caixa Econômica Federal, como boy. Né? Eu era boy, menor aprendiz da Caixa. Meus pais são missionários, fizeram voto de pobreza. E aí eu tive a minha primeira namorada, eu lembro que eu procurei meu pai e falei, pai, eu preciso de dinheiro para comer um cachorro quente com a Nicole, que ela chamava. E meu pai falou, filho, se você quiser namorar, você vai ter que trabalhar. E aí eu procurei a Caixa Econômica Federal e comecei lá como boy, né, da Caixa. Fiquei um tempo lá, passei na faculdade de administração e fui para o ABC, trabalhar como estagiário no Grupo ABC. Sim. No ABC, eu fiquei um tempo lá, fui contratado, auxiliar, assistente, analista. E aí fiquei 5 anos no ABC, saí do ABC na parte administrativa mesmo, trabalhei com Bolina lá, conhece Bolina, é uma peça rara, né, da nossa cidade, foi meu mentor, uma pessoa maravilhosa. Eu tenho muita alegria de ter trabalhado com ele durante esse tempo. Depois eu fui trabalhar na parte para um fundo de investimento que chama Aqua Capital, é um fundo que investe em empresas brasileiras que têm a patente de laboratórios, como a MEC, a Pfizer e outros laboratórios. Eu trabalhei para uma das empresas desse fundo para a parte de distribuição, parte de laboratório. Né? Fiquei um tempo nesse laboratório e passei no processo seletivo do Itaú Unibanco. Para o Itaú, para São Paulo, trabalhei em São Paulo pelo Itaú, depois fui transferido para Belo Horizonte, para trabalhar na plataforma do Itaú em Belo Horizonte. E aí fiquei no Itaú até o prefeito me convocar para estar vindo para cá para cuidar da empresa municipal, tendo essas experiências sempre na área voltada a empresas. Né? Então é isso. Eu estou aí, graças a Deus, junto com a EMOP fazendo esse trabalho. Por que eu te fiz essa pergunta? Eu acho que, é igual o Ney falou, que a empresa ela tem a cara de quem administra. Né? E eu conheço os seus pais, eu conheço um pouco da história da sua família, e eu falo que se na política a gente não tiver o olhar humano, a coisa não vai em frente. Não vai. E tudo isso eu te perguntei para poder fechar o que eu falei lá atrás, da dívida que a EMOP tinha, das coisas que a gente ouvia falar da EMOP e mostrar para a população, e a população, porque ela lembra disso tudo que eu estou falando, de ver a EMOP hoje. Você passar pelo seu pessoal trabalhando na rua, né? E ver que hoje, assim, é um serviço que não é fácil, né? Eu lembro, lá atrás, de que, às vezes, eu passava no ônibus, eu vi o pessoal que trabalhava na EMOP, quando o ônibus passava, e que era rota, principalmente de pessoal lá da minha região, elas abaixavam a cabeça para ninguém ver que eram elas. Hoje não. Hoje você encontra com eles em qualquer lugar da cidade. Eles estão numa felicidade do tamanho do mundo. Né? Hoje mesmo eu estava lá no São Roque, eu estava indo embora, tinha 2 meninas suas, ela fez sinal para o carro, falou, só que elas não viram que era eu não, só na hora que parou, eu falei assim, Ana, onde tem uma lotérica? Eu falei, sim, minha filha, você tem que subir o morrão, danado dentro aqui que eu deixo vocês duas lá. Ela falou assim, porque para descer é do Santa Ajuda, né?
Então, assim, a gente sabe o tanto que é pesado, é árduo o trabalho delas, mas quando a gente encontra, a gente percebe nelas que elas estão ali trabalhando, fazendo aquilo ali, mas é com satisfação. Isso é o olhar humano na política. Porque se você não tivesse passado por todas essas experiências aí que você passou, e que se você não fosse filho de quem você é, a EMOP não seria assim. A gente não teria boas notícias da EMOP. E isso não é para puxar seu saco, não, tá? É porque eu sou verdadeira demais e a gente conhece a história da EMOP lá atrás. E falar da EMOP hoje, e ver tudo aquilo que você mostrou, para mim, é muito satisfatório, é mais do que satisfatório. É saber de que o caminho está certo, que é esse mesmo. E que se eu precisar algum dia de falar alguma coisa em relação à EMOP que eu vi de errado, você pode ter certeza que você não vai receber recado, não. Você vai receber minha visita lá. Muito obrigado, viu? Obrigado você, Ana. Obrigado pelo carinho. Palavra, vereador do Cidadania, Josafá Anderson. Novamente parabenizar, né, Lucas? E duas perguntas que eu queria fazer para você. A EMOP, por enquanto, como que está a questão de contratos? É só com a prefeitura, ela já conseguiu estender os trabalhos, os serviços para outras? Como você sabe, nós temos essa oportunidade, né? Dentro do nosso estatuto e da nossa lei, nós podemos também fechar contratos com outros municípios e também com a iniciativa privada. Mas a demanda da prefeitura para nós hoje é tão grande, mas tão grande, que eu não estou conseguindo acompanhar, entregar nem o que a prefeitura precisa, né? Pela demanda que nós estamos tendo. Procuramos outros municípios também para fechar parcerias, próprio Nascentes das Gerais e outras empresas também nos procuraram, mas hoje a nossa demanda com os contratos já existentes, elas são enormes. Eu peguei a EMOP com 419 funcionários, nós já estamos ultrapassando os 1.000 funcionários. Então a alavancagem, né, o crescimento da empresa foi tão grande com os novos contratos e com os contratos já existentes, que hoje nós não temos nem estrutura administrativa para crescer mais do que nós já crescemos. Porque se a gente crescer mais, nós vamos crescer mal. Isso eu não quero. Né? O que nós precisamos, né, talvez para os próximos anos? A gente construir, fazer um novo plano de carga e salário para a empresa, né, estruturar melhor a nossa parte administrativa, para me ter condição de crescer mais a minha operação. Né? Mas eu tenho muito medo, né, às vezes eu sou meio cauteloso, né, da gente crescer demais e entregar um serviço sem qualidade. Mas hoje nós temos só serviços, nossos contratos são só com a prefeitura, mas esses contratos eles cresceram muito ao longo desses 2, 3 anos. Né? Lucas, quando foi no governo anterior, teve a iminência de vir para Divinópolis a usina de asfalto. Né? Até na época eu estava vereador e sugeri o governo naquela época que aceitasse a usina e que essa fosse repassada para a EMOP, em termos de doação, que isso pode, e que a EMOP fizesse o trabalho de gerenciar, oferecendo serviços de asfalto para particulares, outros municípios, e em especial para Divinópolis. Hoje tem alguma possibilidade, tem algum contrato com a prefeitura, tem como a EMOP assumir, gerenciar essa usina, dar ela a resposta que o município, que os divinopolitanos espera, porque criou uma expectativa, uma usina de asfalto, né? Mas ela requer técnica, requer logística, requer vários fatores para que ela funcione e funcione bem. A EMOP está preparada, ela já está agindo nesse sentido? Muito boa a sua pergunta, Josafá, porque é uma dúvida da população também. Né? Hoje, quem faz o controle, o responsável pela usina é a Censur, né? Tá com o Gustavo. A operação dela é da EMOP. É a EMOP que opera hoje e produz toda a parte de tapa-buraco que nós estamos fazendo. Então, a produção ela já existe. E a produção ela é fácil. A produção dela é fácil. A maior dificuldade que nós temos hoje é na aplicação. Nós não temos estrutura para aplicar, nem material e equipamento para poder estar aplicando.
principalmente a parte de recapeamento, que tem que fazer muito investimento para a compra de maquinário, vibra acabadora, a parte de frisamento. Então, são máquinas muito caras que hoje nós não temos esse equipamento disponível, né? Então, assim, a EMOP tem condição de atuar no futuro, sim, né? Hoje, a produção nós conseguimos produzir, mas a parte de compras do que a gente precisa, do CAP, da Brita, são um volume de compra muito alto, né? E a EMOP ainda não tem estrutura administrativa, nosso setor de compras ainda não tem uma estrutura robusta para poder suportar a demanda da parte de matéria-prima que a usina exige, né? Por isso que hoje, como que ela funciona, a operação dela funciona, ela é da prefeitura, supervisionada pela Secretaria de Manutenção Urbana, mas a parte de operação e aplicação é da EMOP. Então, hoje já funciona assim. Mas, futuramente, se a gente quiser vender o asfalto para outras cidades, né, a EMOP tinha que absorver, tinha que ser doado a usina para a EMOP para a gente conseguir vender, né, o CBUQ. Mas, para isso, eu acho que a gente precisava estruturar melhor, principalmente o nosso setor de compras, para ter condição de comprar a matéria-prima, comprando a matéria-prima, a gente vender a tonelada do asfalto pronto, né, que hoje, infelizmente, a gente ainda não está estruturado para isso, né. Presidente, contemplado. Palavra, vereador Diego Espino. Lucas, boa tarde. Primeiramente, agradecer pela explanação, da belíssima explanação aqui da EMOP. A gente que já encontrou algumas vezes em Brasília, só quero enfatizar que a gente já deve ter encontrado umas 2 ou 3 vezes em Brasília. Eu vou enfatizar primeiro esse belíssimo trabalho da automatização da frota, porque a gente viu isso lá atrás, e eu queria enfatizar aqui que eu sou vereador em Divinópolis, mas eu rodo muitas prefeituras de outras cidades. E eu já tentei falar várias vezes, inclusive, aproveitar que o presidente está aqui, já tentei que eles colocassem isso aqui na Câmara, automatização de frota, criasse uma frota e automatizar ela, para a gente ter acesso a um cartão de gerenciamento, onde que está o motorista, quanto tempo que esse motorista dirigiu, enfim. Quem sabe a gente nos junta, os 17 vereadores, e vai até você, para você explicar isso para a Câmara Municipal, para ver como é que funciona, porque isso dá resultado. E quanto tempo que a Câmara vai demorar para fazer isso? Isso já está sendo feito. E eu estou tentando mostrar isso desde o início do mandato. Infelizmente, Israel da Farmácia assumiu há pouco tempo, aproveitar que ele está aqui presente, presidente Israel, para a gente olhar com carinho sobre isso, para a gente colocar essa Câmara no pé no futuro. Relacionado, eu gostaria aqui de te agradecer, primeiro, deixar explanado a questão do público-privado com a EMOP. No começo do mandato, eu fiz uma parceria com a Ciafal, onde nós conseguimos vários ferros e aço para a gente estar confeccionando lixeira. E eu entrei com a parceria do privado e você entrou com a fabricação. Se não me engano, foram em torno de 108 lixeiras que nós confeccionamos juntos. Queria deixar uma pergunta para saber qual que é a relação do público-privado, o que a gente pode estar procurando para a gente trazer mais empresas privadas para estar ajudando a EMOP. Segundo, que foi colocado aqui pelo Josafá, a questão de ainda não estar em tempo de fazer um gerenciamento em outros municípios, mas só para deixar claro, eu tive há pouco tempo agora com o Adelmo Leão, que é prefeito lá em Uberlândia, e eles já estão usando o seu trabalho como referência. Inclusive, da nova gestão, mostrei o novo parâmetro lá, a reforma que foi feita, enfim, eles estão até querendo vir em Divinópolis para ver como é que funciona isso. Bom, tem outro prefeito também de Paracatu, o Igor, que tem apenas 24 anos, um amigo querido da cidade de Paracatu. Nós que vamos sempre para Brasília, passamos ali em Paracatu, gostaria, Lucas, numa dessas oportunidades, a gente parar lá para observar também algumas situações, e queria te deixar aqui uma dica. Quando as pessoas vão fazer esse serviço de capina, etc. e tal, eu tenho observado que aqui em Divinópolis a gente faz a capina, mas a gente não trata o problema. E por que eu citei aqui Paracatu e Uberlândia? Porque eu tive com os 2 prefeitos e eu pude observar que lá, Lucas, eles fazem a capina, e onde eles observam que vai nascer o mato novamente, eles fazem eles tapam com o cimento, porque produto químico não pode usar. Então, eu fico vendo, por exemplo, ali perto da minha casa, ali perto do SESI, onde que tem muitos problemas com mato, talvez seria uma opção da gente ainda
alguma coisa para melhorar, se você me acompanhar nessas duas cidades, eu gostaria de te mostrar. Em Patos de Minas, também com o Falcão, eles estão fazendo dessa mesma forma, inclusive uma dica que eu dei para eles ano passado. Bom, sobre a usina de asfalto, deixando bem claro aqui, Lucas, com toda humildade, toda simplicidade, porque ir para Brasília fica caro. Eu vou com meu dinheiro, vou no meu carro, eu vou batendo volante. Então, para aprender, trabalhar, eu estou aprendendo muito com vocês, com meus colegas aqui, às vezes custa caro para a gente. E no mais é isso, eu queria te agradecer por tudo que você tem feito por Divinópolis. Para mim é uma honra estar podendo estar nesse pleito junto com uma pessoa tão competente. Gostaria de estar mais presente, eu não vou muito, porque eu acho que às vezes incomoda a fiscalização que a gente faz. Chega certo, é incômodo, mas vejo que para vocês não tem problema algum. Pelo contrário, vocês sempre estão nos convidando a ir lá, em vez de ficar incomodado com a nossa presença. E aproveitar e que você já coloque nos seus planos de expandir. Talvez, por a gente estar podendo ajudar mais pessoas com esse belíssimo trabalho, ajudar os colegas da região, quem sabe Formiga, Arcos, Piuí, outras cidades vizinhas, cidades irmãs, igual o Carmo do Cajuru, Itaúna, para a gente conseguir levar esse progresso que vocês estão fazendo por Divinópolis. Parabéns. Obrigado, vereador. Primeiro, agradecer pelo carinho de sempre, né? Pode ter certeza que a oportunidade de a gente fazer esse benchmark, né, de aprender com outras prefeituras, né, que estão fazendo melhor que a gente. Eu sou muito fã disso. Eu acho que a gente tem aquela famosa frase, né? Tudo se cria, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Na administração a gente fala, nada se cria, nada se perde, tudo se copia, né? E é bom a gente fazer esse tipo de visita para trazer boas práticas também para a nossa gestão. Agradeço as suas falas, né, tudo que você colocou. E essas parcerias, principalmente na parte público-privada, eu acho que é muito importante. Você pode ter certeza, né? A nossa parceria com toda a parte de produção e instalação de lixeira, ela é muito válida, porque fica caro, não fica barato a produção de lixeira, e a destinação do lixo é muito complicado, mas eu acho que essas parcerias, principalmente o setor privado trazendo recursos, né, para a estatal, eu acho que nós podemos alavancar isso, né, fazendo bons projetos, né, apresentando bons projetos, e automaticamente vindo a receita para a gente custear esses projetos, né. Da parte da empresa, você pode ficar tranquilo que a nossa mão de obra está sendo disponível para a gente estar fazendo essas parcerias, né. Obrigado. Israel, só um segundinho, Israel. Só para deixar claro, Lucas, pelo contrário, eu acho que vocês são bem melhores, mas às vezes alguma coisa que está funcionando em outro lugar, a gente pode observar, talvez está funcionando. Eu até não sei se você sabe, eu acho que depois que a gente esteve em Brasília, teve muito mutirão aqui de limpeza. Em Brasília tem muito mutirão, você que frequenta bastante Brasília, você vê todos os funcionários unidos na madrugada, fazendo madrugada adentro um serviço, limpando um bairro, enfim. Só para deixar claro que a referência é daqui para lá, não de lá para cá. Maravilha. E voltando a essa parte que você falou da destinação, eu acho isso muito importante, né? E com certeza vou passar também para o Gustavo, para o Rodrigo, para o Edinho, para a gente estar estudando também uma forma de estar melhorando essa destinação. Lucas, só quero parabenizar a EMOP, né? O gestor Lucas Vivas conseguiu renomear a EMOP, né? Você se transformou a EMOP, então meus parabéns. Uma empresa que muitas vezes fica apagada e que a Divinópolis não sabe, a população não sabe, que é uma das empresas que mais trabalha em Divinópolis, né? Em questão de varreção, limpeza. A gente sabe o trabalho, a gente sabe a presteza que a EMOP tem com Divinópolis. E hoje a EMOP está totalmente renovada, graças a um grande trabalho que você vem fazendo na diretoria, na gestão, né, da EMOP. Então, parabéns. Muito obrigado, Israel. Fico feliz. E mais feliz ainda, que eu falei isso no início, eu queria reforçar com todos, pelo carinho e respeito que vocês têm com todos os servidores da empresa, né? Eu acho que a gente não faz nada sozinho, tudo é através de pessoas, tudo. No final, tudo são pessoas. A Ana fala muito isso e eu concordo plenamente. Tudo no final é pessoas. Não adianta tecnologia, não adianta processo,
Se as pessoas não engajarem naquilo que você acredita, nada funciona. Não adianta o quão inteligente você é, quão sábio você é, se você não faz um bom papel na parte de gestão de pessoas, você não vai a lugar nenhum. Então, obrigado pelo carinho com os nossos servidores. Podem ter certeza que eu, quanto gestor, vou estar fazendo de tudo para que a empresa esteja estruturada, para dar uma condição de melhor para os nossos servidores e automaticamente a população vai sentir esses avanços. Muito obrigado a vocês. Obrigado ao vereador Diego Espino, vereador Ney Burg, Josafá Anderson, Ana Paulo Quintino, a nossa comunicação. Muito obrigado. E no dia 6 de setembro, às 14h47, em nome de Deus, declaro encerrado a audiência pública para a prestação de contas da Secretaria Municipal de Obras Públicas, a EMOP.